Então, para isso, eu trabalho dentro do meu módulo de serviços, clicando em ocorrências. Da mesma forma como em contas, eu tenho um menu principal, no qual eu posso adicionar uma nova ocorrência, posso excluir registros, e eu posso também visualizar uma ocorrência já criada, já em andamento. Olhando aqui dentro da ocorrência, eu também tenho uma visão 360 graus dessa ocorrência, e aí já falando no nível de ocorrência, onde eu tenho um número gerado automaticamente pela ferramenta, um número sequencial para o número dessa ocorrência. Eu tenho um assunto do qual ela se trata, eu tenho um cliente relacionado a ela, cliente esse do qual eu tenho algumas informações adicionais aqui. Eu conto com o mesmo painel social no centro do formulário. Eu tenho outras ocorrências recentes que foram criadas para esse cliente, além de outras informações da própria ocorrência. Bom, voltando para o nosso menu inicial, foi recém-disponibilizada no CRM, que é uma barra de pesquisa. Essa barra de pesquisa, ela faz uma busca em todas as entidades previamente parametrizadas, para que sejam buscadas. O ideal é que não sejam todas as entidades, para que não haja impacto de performance, né? Mas eu posso eleger aí algumas entidades para que essa busca seja realizada. Então, por exemplo, ao clicar aqui na barra de pesquisa e digitar João, o CRM encontrou dentro das entidades previamente definidas para a busca de uma pesquisa, onde é que eu posso encontrar João? Então, aqui, por exemplo, tenho um registro com esse critério dentro de contas, eu tenho 2 contatos com esse critério e tenho um cliente potencial com esse critério. Notem aqui que, inclusive, a gente já pode visualizar um pouco melhor, com mais definição, os ícones de cada entidade. Então, esse é um ícone de conta, esse é um ícone de contato e esse é um ícone de cliente potencial. Aqui nesse contato, como vocês podem perceber, tem uma foto e que é possível atribuir dentro de algumas entidades previamente parametrizadas. No caso de contatos é possível, eu posso atribuir uma foto que vai substituir o ícone do registro da entidade em questão. Então, uma vez que eu busquei esse critério João, ele, dentro desse critério, ele me trouxe alguns registros relacionados a essa minha pesquisa. Uma outra funcionalidade bastante usada no CRM é a localização avançada. A localização avançada, ela é uma ferramenta que nos dá um resultado bastante similar, só voltando aqui, às exibições de sistema. Então, se nós, por exemplo, navegarmos até a área de serviços em contas, nós temos aqui uma exibição previamente definida. A localização avançada nada mais é do que uma exibição, só que ao invés de uma exibição de sistema, ela vai fazer uma exibição pessoal. E aqui eu posso fazer uma busca. Explorando aqui um pouco mais da localização avançada, lembrando que essa funcionalidade ela é muito usada pelos usuários comuns, pois ela substitui com bastante eficiência um relatório que, por si só, já tem um desenvolvimento um pouco mais complexo. Então, além de uma ferramenta acessível a todos os usuários, ela é bastante rápida para ser parametrizada.
Então, nós temos aqui alguns botões de acesso, por exemplo, exibições salvas. No caso de eu já ter feito alguma exibição e salvo uma exibição para determinada entidade, é aqui que ele vai armazená-la. Eu vou até acessar aqui já uma entidade de contas, para que a gente possa ter alguns exemplos pré-definidos. Então, uma vez que eu defina que a minha localização vai acontecer na entidade de contas, se eu clicar em exibições salvas, ele já me traz aqui uma exibição chamada Contas na cidade de São Paulo. Eu tenho um botão de nova para que eu possa criar uma nova localização a partir dessa própria tela. Eu tenho o botão de salvar para salvar os parâmetros dessa exibição e poder acessá-la lá no meu menu, no meu painel da entidade. Depois nós vamos fazer um exemplo. Eu tenho um botão de salvar como, que na verdade eu posso, a partir de uma exibição existente, renomeá-la e fazer criar novos parâmetros, mas já usando os parâmetros pré-definidos para facilitar. Eu tenho um botão de edição de colunas, que nada mais é do que eu personalizar todas as colunas, todos os campos que vão ser apresentados na minha exibição. Eu tenho um botão de propriedades, onde me dá o nome e a descrição dessa exibição em questão. E para isso a gente vai criar uma nova exibição, por exemplo, de contas que não estejam na cidade de São Paulo. Né? Se eu quiser fazer uma busca de contas cuja cidade seja diferente de São Paulo, eu posso, primeiramente, selecionar a entidade contas. Em seguida, eu peço para que ele me liste todos os campos, e aí me são apresentados todos os campos dessa entidade. E no caso que eu quero o campo cidade do endereço 1, eu determino qual é o critério que eu quero utilizar. Então, se cidade igual a cidade diferente de, se a cidade contém ou não contém determinado argumento. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma cidade diferente de São Paulo, e outros argumentos são possíveis de ser parametrizados. Uma vez criado esse parâmetro, eu clico em resultados para que ele me traga os registros retornados através daquele filtro determinado, ou seja, eu quero que sejam apresentados os registros de cidades que não de contas, desculpem, que não estejam na cidade de São Paulo. E aqui, através desse meu parâmetro, ele me retornou um resultado com 60 contas. Eu posso voltar para a minha localização e adicionar outros tantos critérios, como, por exemplo, eu quero definir, além de cidade diferente de São Paulo, que o proprietário dessa conta seja diferente do usuário atual, ou seja qualquer usuário menos eu. E eu mando executar esses resultados. Meu filtro já diminuiu para 50 empresas, 50 contas. E assim sucessivamente eu posso adicionar quantos argumentos eu desejar para todos os campos do sistema. E uma vez criados os meus critérios, eu posso salvar essa exibição para que ela seja acessada a qualquer momento por mim. Para isso, basta eu clicar em salvar como. Então, aqui eu vou colocar só um nome de exemplo, conta de outros usuários fora de São Paulo. Eu posso aqui adicionar uma descrição. E uma vez salva essa exibição, ela poderá ser executada a qualquer momento, sendo que o seu resultado ele é retroalimentado através dos registros que são incluídos ou alterados no CRM.
Então, aqui nós temos já em exibições salvas. Eu vou atualizar os resultados. Ao invés de uma exibição salva, nós temos agora duas exibições já previamente desenvolvidas e que podem ser acessadas. Voltando para o nosso CRM, para a nossa entidade de contas, eu vou dar no F5 para que a gente possa atualizar a tela. Então, uma vez na entidade contas, em que eu peça que ele me apresente todas as exibições, ele vai me trazer as exibições do sistema, aquela que o usuário não controla e que são gerenciadas pelo administrador, e também me traz as duas exibições que foram parametrizadas pelo próprio usuário, como, por exemplo, contras de outros usuários fora de São Paulo, exibição que a gente acabou de criar. Essa exibição ela foi desenvolvida pelo próprio usuário e ela pode ser personalizada conforme a gente vai verificar agora. O que pode ser feito dentro de uma exibição personalizada? Essa exibição ela pode ter as colunas apresentadas previamente parametrizadas, ou seja, aqui ele me traz uma exibição com o nome da conta, contato primário e telefone principal. Porém, eu posso adicionar outras tantas colunas a essa minha exibição, de forma que atenda melhor o meu dia a dia. Aqui, mais uma vez, são apresentados todos os campos dessa entidade. Uma vez adicionadas as colunas e executado o resultado, vocês podem perceber que essas colunas foram adicionadas à minha exibição. Um outro parâmetro que pode ser definido é a ordenação de como esses registros são apresentados. Eu posso configurar a classificação. No nosso exemplo, ele está ordenando as contas pelo nome da conta. Mas eu poderia, por exemplo, ordenar por um outro campo qualquer, de forma crescente ou decrescente. Nativamente, é possível atribuir dois níveis de classificação para a apresentação de uma exibição. Uma vez que eu queira remover uma coluna dessa exibição, basta que eu clique nessa coluna e clique em remover. E eu também posso redimensionar uma coluna, dando duplo clique e definindo o tamanho em pixels que essa coluna deve ter na minha exibição. Pois bem, então nós já vimos que nós podemos criar exibições próprias, que essas exibições têm os seus filtros personalizáveis de acordo com os campos criados para aquela entidade. Nós vimos que essas exibições têm a sua apresentação personalizável através da edição de colunas que podem ser adicionadas, removidas e redimensionadas. E uma outra funcionalidade que é possível fazer com essas exibições é compartilhá-las com outro usuário. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de serviços e fiz lá uma exibição com as minhas ocorrências e eu quero compartilhar essa exibição que já está pronta com o meu colega que também faz parte da equipe de atendimento. Basta eu, em exibições salvas, selecionar aquela exibição a qual eu quero compartilhar com o meu parceiro, clicar em compartilhar, e assim como o compartilhamento de um registro, eu posso compartilhar essa exibição com outro usuário. Então, atribuindo a ele o que é que ele vai poder fazer com a minha exibição. Então, se ele puder ler, ele simplesmente vai poder consultar a exibição através da entidade ou da localização avançada. Se eu determinar que ele pode gravar, ele vai poder alterar a minha exibição. E aí, uma vez alterada por ele, essa alteração também será refletida para mim. Eu também posso determinar que ele pode excluir essa exibição. Uma vez que ele exclua, eu também não vou ter mais acesso a essa exibição, uma vez que ela vai ser excluída do CRM.
E ele também pode atribuir essa exibição para outro usuário, ou seja, eu dou a ele o poder de transferir essa exibição para um outro usuário sem que eu tenha domínio sobre isso. Mas, uma vez, isso aqui é totalmente parametrizável dentro do compartilhamento. E, por fim, eu posso dizer que ele pode compartilhar essa exibição com outro usuário. Então, eu criei uma exibição inicial, compartilhei com o usuário 2, e esse usuário 2, uma vez que ele tem esse nível de permissionamento, ele pode compartilhar essa exibição com tantos outros usuários que ele desejar. Essa função de acrescentar, a gente vai tratar dentro de direito de acesso para explorar um pouco melhor o que é o acrescentar um registro ou uma permissão. Então, uma vez compartilhado, eu continuo visualizando a minha exibição. E assim como eu, outro usuário que acabou de ter o registro compartilhado, ele vai poder usufruir dessa exibição. Além de compartilhar essa exibição, o que quer dizer, o que significa que, além de mim, outro usuário vai poder manuseá-la, eu posso atribuir essa exibição para um outro usuário. E uma vez atribuindo essa exibição, ela deixa de ser uma exibição disponível para que eu possa manuseá-la. Agora eu preciso ou que esse usuário atribua ela novamente para mim, ou então que esse usuário faça o compartilhamento para que eu possa novamente ter acesso a ela. Uma outra funcionalidade muito importante da localização avançada é a possibilidade de exportar esses registros para o Excel. A exportação, ela compreende esse mesmo formato que foi predefinido de colunas, ou seja, ao exportar, ele vai me trazer esses mesmos campos, esses mesmos atributos já previamente parametrizados na minha visualização. Então, por exemplo, ao clicar em exportar contas, ele me dá a opção de fazer uma exportação estática dessa página, ou seja, se eu tenho, no nosso exemplo, nós só temos uma página de registros, porque nós temos 50 registros. Por padrão, o CRM lista 50 registros por página. Se eu tivesse 60 registros, eu vou até aqui procurar uma nova visualização. Então, uma vez aqui que eu tenha mais de 50 registros na minha exibição, ele vai criar uma paginação, ou seja, na primeira página eu tenho o registro de número 1 a 50 e na segunda página de números 51 a 77. Uma vez que eu clique em exportar, ele me traz a opção de fazer uma exportação estática de todos os dados que estão na minha exibição, ou seja, 77 registros, ou então somente os registros listados nessa página, ou inclusive a opção de fazer uma exportação de planilha dinâmica. A planilha dinâmica, ela é uma planilha que pode ser salva no desktop do usuário, e à medida que os dados do CRM, os dados compreendidos nessa exibição, eles forem alterados no CRM, eles serão alterados inclusive na planilha, já dentro do desktop do usuário. Então, por exemplo, se eu pedir essa exportação, ele já vai me gerar um documento Excel, e ao clicar nesse documento, ele me traz exatamente os registros apresentados lá na minha visualização, com as mesmas colunas.